Graça e paz, irmãos, uma abençoada noite a cada um de vocês. Chegamos ao final de mais um dia e com certeza podemos afirmar que até aqui o Senhor graciosamente nos ajudou. Até aqui o Senhor esteve conosco. Estamos falando um pouquinho a respeito de famílias. De famílias difíceis, de famílias que, afinal de contas, vivem o grande desafio de caminhar juntas num tempo de tanta exigência. Deixa eu fazer a leitura da palavra de Deus, meus irmãos, em Gênesis, capítulo 18, versos 9 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abrão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse a mulher a Abrão. Disse o Senhor a Abrão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim. É certo que este. Nós vamos orar ao nosso Deus. Hoje também comemoramos alegremente o Dia da Mocidade Presbiteriana. E os nossos parabéns aos nossos moços, aos nossos jovens. Busquem e procurem em Deus sabedoria para vencer esse tempo tão difícil. Jovem, vocês venceram o mundo porque vocês são fortes. Não fisicamente, mas porque vocês são fortes no Senhor, na confiança nele, na sua fé. Nós vamos orar, depois nós vamos louvar a Deus e voltamos para a nossa meditação de hoje. Amado Deus, eu acredito não haver tempo fácil para aqueles que vivem, porque sempre haverá desafios. Os tempos eles são mais difíceis, porque situações que afligem, situações que desafiam. E ao mesmo tempo, onde um grupo está vivendo mais tranquilo, outro está vivendo profundos desafios. Desta feita, Senhor, nós temos não apenas um grupo ou outro, mas nós temos um mundo afligido por uma pandemia, que se torna desafiador para os teus filhos, desafiador para os nossos moços, adolescentes, crianças, para os nossos idosos, Pai. Obrigado pela promessa de cuidado do Senhor para conosco. Sabemos que o Senhor não faltará em tudo aquilo que o Senhor mesmo planejou, o Senhor mesmo prometeu e o Senhor mesmo está executando. Ilumine-nos, a Deus, mais uma vez peço, no estudo da palavra do Senhor, Pai, na meditação e na reflexão que faremos. Nós pedimos, a Deus, confiando na ação do Teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus e já voltamos. Mocidade fiel redimida, mocidade que Cristo salvou, inflamada de amor vossa vida
vida, consagrai a quem vos libertou, consagrai a quem vos libertou. Mocidade, mocidade, escutai o convite do Rei. Ele é a vida, o caminho, a verdade. Mocidade, mocidade, valente atendei aos que vivem na sombra da morte, na miséria, doença, aflição. Proclamai bem vibrante, bem forte, proclamai em Jesus salvação, proclamai em Jesus salvação. Mocidade, mocidade, escutai o convite do Rei. Ele é a vida, o caminho, a verdade. Mocidade, mocidade, valente atendei. Eis a luta marchando altaneira, tendo o peito escudado na fé, por Jesus pela sua bandeira. Mocidade valente de pé, mocidade valente de pé. Mocidade, mocidade, escutai o convite do Rei. Ele é a vida, o caminho, a verdade. Mocidade, mocidade, valente atendei. Talvez você já tenha pensado da seguinte forma, ou tenha ouvido alguém vindo a compartilhar com você sobre as suas lutas, sobre as suas dificuldades, e tenha dito que ele tem encontrado muitas famílias difíceis. Só que parece que a família dele é mais problemática e mais difícil do que as outras. É um fenômeno interessante nós olharmos e valorizarmos muito os aspectos negativos que envolvem a nossa vida, as nossas lutas, as nossas dificuldades, e não é diferente quando nós tratamos do relacionamento familiar. Isso porque, meus irmãos, nós estamos dentro da dificuldade, nós estamos dentro do problema, nós estamos dentro do desafio, nós estamos dentro das lutas, e aquele que está do outro lado, para nós parece que é bem mais tranquilo, porque não vivemos o seu dia a dia, não vivemos as suas lutas, não vivemos os seus desgastes, nós não vivemos as suas preocupações. Seguramente outros do outro lado pensarão a mesma coisa, que a nossa família é difícil, mas é uma família tranquila, porque a dele é mais problemática, a dele é mais difícil, a dele é mais cheia de luta. É dessa forma, meus irmãos, que olhamos para a realidade muitas vezes. Nós vemos as famílias hoje, e tem acontecido, vivendo grandes desajustes. Nós temos, sim, não há dúvida nenhuma, um grande problema social. Nós andamos e próximo daqui de onde eu moro, é constante o caminho que tenho que fazer até alguns lugares que rotineiramente nós precisamos ir e encontrar pessoas ainda muito jovens, embriagadas, pessoas muito jovens amanhecendo o dia, bebendo, dormindo pelas calçadas.
uma grande quantidade de adolescentes e até pré-adolescentes vivendo nas ruas, pessoas de idade. Ainda esta semana que se passou, nós passávamos de manhã cedo por uma rua aqui em Tatuí, e o senhor já com bastante idade estava em um determinado lugar, ele deve ter passado a noite ali. Ele estava dormindo com os pés descalços, sem estar coberto. Essas pessoas estão na rua por quê? Qual a situação que envolve a cada uma delas? Qual a dificuldade que ela enfrentou e não soube tratar e lidar para que tudo se desencadeasse e chegasse àquele ponto? Quais as dificuldades que aquele que estava dentro desse relacionamento teve que não conseguiu ajudar esta pessoa? Meus irmãos, o desajuste familiar, ele é visto de maneira muito clara quando nós olhamos para a nossa volta, olhamos para a sociedade e vemos, meus irmãos, a grande soma de dificuldades que há. Talvez se eu escrevesse um livro, os 10 passos para a família difícil, algo assim, eu acho que ganharia muito dinheiro, né? Ou não, não sei. Mas com certeza muitas pessoas se interessariam, porque nós estamos vivendo um tempo de tentar encontrar respostas fáceis. Puxa vida, um livro e que traga agora 10 passos e seguindo esses 10 passos eu vou resolver o problema que eu tenho dentro da minha casa, da minha família, eu vou harmonizar o meu lar, eu vou fazer com que todos agora caminhem pensando de uma mesma maneira se lerem esse livro. Irmãos, será um tremendo engodo, um tremendo engano, porque não há 10 princípios absolutos que possam reger a vida familiar de ninguém. Nós estamos, dentro da palavra de Deus, recheados e revestidos de valores, de princípios. E são valores e princípios que não se aplicam a uma relação de família com uma roupa feita sob medida que encaixa-se e pronto, já está bem vestido, está bem arrumado e o problema está resolvido. Nós olhamos para a família de Abrão e Sarai. Abrão, um homem que foi chamado por Deus para sair de uma terra de profunda idolatria, sair para um lugar em que ele não sabia qual seria o destino, ele sairia de lá, e ele sai com a parentela dele e vem simplesmente na confiança do que Deus estaria a fazer e para onde Deus o estaria levando. Eles saem e Deus faz uma promessa a Abraão. Ele tinha dito no capítulo 12 do livro de Gênesis que de Abraão faria uma grande nação. Agora, no capítulo 15, Deus entra em uma aliança com Abraão e lhe promete um filho. E, meus irmãos, vejam, através da sucessão de Abraão, o povo estaria se formando. Quando nós olhamos para o projeto do coração de Deus, de toda a criação, tudo que existe é um projeto do coração do Deus Todo-Poderoso. Deus resolveu, na sua absoluta santidade, na sua absoluta bondade e na sua absoluta suficiência, ele não precisava de nada do que ele criou, mas ele decide criar toda esta vastidão de universo, que é muito, 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 muito grande, apesar de ter o seu começo, ter o seu fim. E, meus irmãos, em tudo isto, Deus coroa a sua criação nesse planeta pequeno dentro da imensidão de todo o universo. E aqui ele consolida o seu projeto quando ele cria
uma família, e ele coloca esta família para ser ali o começo do seu povo. Meus irmãos, a família é o grande projeto de Deus dentro da sua criação. O grande projeto de Deus não foi a criação dos planetas, dos sóis que há por aí, não foi a criação de toda a estrutura biológica, fauna, flora, e organizar tudo. Mas a grande criação de Deus está na criação do homem e da mulher. Aqueles a quem ele fez a sua imagem e semelhança. E este grande projeto ele se consolida quando Deus cria a mulher, quando Deus lhes ordena para cuidar da sua criação, e essa criação era suporte de vida para Adão e Eva, e sabemos disso, a criação é o suporte de vida para nós. E disse aquele casal: estou dando agora a vocês toda a condição para que vocês, em família, constituam, façam um crescimento, que vocês tenham filhos. Irmãos, o maior projeto de Deus não é outro senão aqueles a quem ele criou a sua imagem e semelhança. Todo o restante, Deus cria para ser um suporte de vida, para ser um suporte à existência de cada um de nós, à existência humana. E, meus irmãos, que projeto maravilhoso esse! Nós tentamos imaginar, não é? Não conseguimos saber quanto tempo os nossos primeiros pais passaram no jardim, na região do Éden, antes do pecado. Mas Adão e Eva foi o único casal que conseguiu viver uma vida familiar plena. Plena entre um homem e uma mulher, faltando ainda a sua sucessão, ter filhos. Mas viveram a relação mais harmoniosa que podemos imaginar, que é o que buscamos com uma relação de família. E, meus irmãos, essa família, o grande projeto de Deus, projeto do coração do Deus Todo-Poderoso, em um determinado momento tentou tomar as rédeas do próprio coração. E a partir daí se torna a primeira família difícil que temos registro na história humana. É o primeiro casal. Tentam tomar a rédea do próprio coração, e quando fazem isto, as Escrituras nos afirmam que começa a dificuldade entre aquela harmoniosa família. Os dois já olham um para o outro, começam a ver talvez ali um sentimento de malícia, começam a ver a nudez que era santa, começam a se distanciar, principalmente não fisicamente, mas os seus corações. Há uma história bem interessante que fala de um monge e o seu discípulo. Esses dois caminhavam e, na caminhada, o monge ia ensinando o seu discípulo sobre a realidade da vida. Em um determinado momento, eles passaram por um lugar e duas pessoas estavam discutindo. Estavam discutindo, falando muito alto. E aquele jovem pergunta ao seu mestre: Mestre, por que aquelas duas pessoas gritam, falam uma com a outra num tom tão alto, gritam uma com a outra, sendo que eles estão tão próximos, eles poderiam falar baixo? E aquele mestre, com grande sabedoria, disse: eles estão muito perto, mas os seus corações estão extremamente longe, extremamente afastados um do outro. Irmãos,
nós observamos que quando aquela primeira família tentou tomar a rédea da sua própria vida, fisicamente eles ainda estavam juntos, mas os seus corações começaram a se separar. E essa separação de corações trouxe a grande dificuldade que nós vemos a partir daquele momento na sucessão de família. Quando Deus veio falar com eles, Deus já não é o centro mais da vida e do relacionamento deles. Eles passam a ser, com aspas, senhores de si mesmos, dependentes, entendem, de qualquer outro fator que não seja a sua própria vontade, o seu esforço, o seu coração. E, meus irmãos, ali nós temos a primeira acusação. Quando Adão chega e responde para Deus: a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Ele já começa a colocar na mulher o peso da sua decisão. O Senhor fez a mulher. O Senhor me deu a mulher. Ela me deu do fruto, eu comi. Ela me deu, como se a vontade de decisão dele não pudesse ser vencida naquele momento, dizendo, não vou fazer. Não, é bom nós olharmos para a família, porque apesar do pecado, ela continua sendo o grande projeto do coração de Deus. Deus a idealiza. E Deus, que a idealizou, tem normatizado a maneira que ela pode viver de uma maneira positiva, não plena, não é possível, mas de uma maneira muito bem ajustada. Depois nós observamos que o que aconteceu com Adão e Eva, o desajuste, a relação de tomar nas próprias mãos o coração e que fez com que aquele primeiro lar fosse desajustado, tem um grande reflexo na família desses patriarcas, de Abrão e de Sarai. Vejam que Deus havia entrado em aliança com eles. Feito uma aliança, e uma aliança que seria e foi e vai ser firmada e consumada no final de toda a história. E vejam, meus irmãos, que Gênesis diz que o papel da mulher era ser auxiliadora e ajudadora. E depois do pecado, parece-nos que Deus limita o potencial da mulher dentro do relacionamento da família e na sociedade. Quando diz que o desejo dela seria para com o seu marido, e o seu marido a governaria, aqui não tem nenhum princípio de escravidão, nenhum princípio de um ser maior que o outro tem que se submeter a tudo aquilo que o outro fala, a mulher tem que sujeitar, um princípio equivocado de submissão que está presente no nosso tempo. Deus nunca fez aquilo que se interpretou e muitos têm se interpretado hoje dentro de uma relação patriarcal equivocada, onde a ideia de que o homem manda, a mulher tem que obedecer e simplesmente curvar-se e ser praticamente uma escrava, um objeto nas mãos daquele que é, com aspas, o seu Senhor. Não foi assim que Deus fez. E as Escrituras nos faz entender que Deus potencializou a mulher com grandes qualidades, capacidades e valores. E isto, meus irmãos, não se perdeu. E tudo isto pode ser usado da forma correta ou da forma errada. Assim como acontece com o homem, as qualidades que Deus também lhe concedeu podem ser usadas para algo bom ou ser usadas para algo ruim. É como nós temos hoje com grandes invenções. Hoje nós temos um excelente meio de transporte, um avião.
ele consegue percorrer grandes distâncias num tempo relativamente curto. Mas esse mesmo que transporta pessoas, ele foi desenvolvido como uma grande arma que transporta bombas e que transporta a destruição. Aquilo que temos diante de nossas mãos pode ser um instrumento de ajuda ou pode ser um instrumento. O escritor Pierre Weil disse que relações... Desculpe, um pequeno problema técnico aconteceu aqui. Aquilo, meus irmãos, que temos nas mãos pode servir para o bem ou para o mal, para algo bom ou para algo que não seja bom, para algo que seja ruim. E a mulher, ela tem um papel muito importante dentro do projeto do Deus Todo-Poderoso. A sabedoria de Salomão diz em Provérbios que o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Vejam, estamos falando a respeito daquilo que o próprio Deus idealizou. Aquele que encontra uma esposa, encontra o bem e alcança a benevolência do Senhor. Irmãos, a relação familiar, ela é abençoadora. E constituir família, sem dúvida nenhuma, é bênção para a vida do homem e para a mulher, porque está dentro do grande projeto do Deus Todo-Poderoso. Agora nós observamos que se dentro da relação familiar o marido não conhecer perfeitamente o seu papel, a sua função dada por Deus e a mulher da mesma forma não o fizer, haverá dificuldade somada com dificuldade. Provérbios, capítulo 14, verso 1, nos leva na linha daquilo de pensamento do que eu estava dizendo ainda há pouco. Deus concedeu à mulher algo extremamente precioso, que faz com que a sua ação e a maneira como ela vai trabalhar as questões dentro da sua família traga bem-estar ou não. Há um dito popular que diz que o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço e leva ele para onde ele quiser. Será que há fundo de verdade nisso? Alguns dizem que onde há fumaça há fogo, né? Agora observem duas situações que nos chamam a atenção. Quando Satanás quis atingir ao cabeça do pacto, a Adão, ele foi até Eva e não foi diretamente a Adão. Ele foi até Eva. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, diz que Eva foi enganada por Satanás, mas Adão não. Ele, para chegar em Adão, ele usa Eva, a grande auxiliadora criada por Deus. E a gente observa que Satanás, ele usa o potencial dado por Deus à mulher para atingir o seu propósito. Ele convence Eva, fazendo com que ela tenha distorcida a interpretação, o entendimento do que Deus havia dito a Abraão, daquele pacto, daquela aliança. E ele a induz a chegar até o marido e fazer com que o pacto e a aliança fosse quebrada através da desobediência. Provérbios 14:1 diz o seguinte: a mulher sábia edifica a sua casa, a insensata com as próprias mãos a derruba. Deus está colocando algo claro. Ele deu à mulher um potencial que precisa ser considerado e não pode ser desprezado. O que encontra uma esposa encontra o bem e encontrou a benevolência do Senhor. E, meus irmãos, nós observamos que quando há
um vacilo dentro da confiança em Deus, dentro daqueles valores que Deus estabeleceu, muitos problemas podem surgir. O texto diz, voltando um pouco mais atrás, capítulo de número 15. Capítulo de número 16, meus irmãos. Sarai e Abraão. Aqui nós observamos algo acontecendo. Verso 2. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Me tem impedido, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sara. A mulher chega para Adão, para o homem, e diz: come, não é bem assim. Adão come e desorganiza a vida da família, e todo aquele projeto maravilhoso de Deus agora ele é ofuscado pelo pecado cometido. O projeto de Deus continua, o mesmo abençoado projeto. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que Sarai, ela age de uma maneira semelhante. Não fazendo com que a ação de Satanás quebrasse aquela aliança. Essa aliança não foi quebrada. Mas observem que da mesma forma que Eva, Sarai induz o seu marido ao pecado. Essa mulher tenta dar uma forcinha para Deus. Ele chega e fala: eu sou estéril. Ela diz que eu vou ter um filho, mas eu não posso ter um filho, então o filho é seu. É aquela relação que temos lá em Adão, os filhos de Adão, aliança feita com ele, aliança feita com Abrão. Agora, se ele tivesse filho com Agar, o filho ainda seria daquele que é o cabeça da aliança estabelecida ali. Ele teria filho com Agar, Sarai ficaria com o filho de Abraão e o tomaria, entre aspas, por seu filho também. Projeto bem feito, projeto bem estabelecido. Meus irmãos, quando Sarai tenta dar uma forcinha a Deus, ela induz o seu marido a um caminho tortuoso. Vamos lembrar de uma coisa. Tentar dar uma forcinha para Deus, meus irmãos, que é um Deus fiel, é trilhar por caminho que certamente desembocará no pecado. Sarai propôs adultério ao seu marido. Adultério, ela é casada com ele, ela propôs ter filho com uma outra mulher. Ela está dizendo claramente: Abraão, marido, ó, adultera, dá uma forcinha para Deus e vamos ter o nosso filho. Irmãos, Deus estabeleceu uma relação monogâmica sempre. E o que estava para acontecer era claramente afronta ao que Deus havia determinado já na relação de família. Sara propõe adultério e Abraão aceita o adultério e o consuma. Tentar dar uma forcinha para Deus, meus irmãos, é ter problema. Vamos lembrar que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no fim é caminho de morte. Há muitos caminhos que nós julgamos ser bons na relação de família. Caminhamos pela nossa maneira de pensar, pela nossa maneira de entender, ou avaliamos tudo à luz do que os outros podem achar ou não achar. E podem ter certeza
que caminhos que nós achamos e julgamos e entendemos ser bons, com aspas, tentando dar uma mãozinha para Deus ou caminhar de uma forma que achemos ou julguemos ser melhor, será um caminho que terá grande possibilidade de dar errado. Capítulo 5 de Provérbios nos fala sobre a relação da família. E diz ao homem, capítulo 5, verso 15: bebe a água da tua própria cisterna e da corrente do teu poço. Derramar-se-iam fora as tuas praças os ribeiros das águas? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial. Alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacie-te os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andarias cegos pela estranha e abraçarias o peito de outra? Irmãos, o reflexo daquilo que aconteceu com Adão é forte na vida de Sarai e Abraão. E o mesmo reflexo da vida de Adão e Eva, Sarai e Abrão, acontece em nossa vida também hoje. Somos filhos, somos descendentes de Adão. Caminhamos também em pecado. E se tentarmos trilhar os nossos próprios caminhos, segundo os nossos próprios olhos, o nosso próprio coração, podem ter certeza que caminharemos dentro da nossa vida familiar por caminhos que podem parecer ser bons, mas que desembocarão em caminho de morte. A mulher sábia edifica, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Nós nunca devemos lançar dúvidas sobre Deus e as suas promessas ou debochar delas. Deus disse a Abrão e a Sara. Sara estava do lado de fora, né? Aqui, que já era Abraão e Sara. Os mensageiros, o porta-voz de Deus, ou até mesmo teofanicamente o próprio Deus se manifestando, eles conversam com Abraão e dizem: você vai ter um filho. Sara está ali do lado de fora, só de ouvidos. O que está acontecendo lá dentro? O que estão conversando com meu marido? E ouvindo a conversa, quando Deus disse que eles teriam um filho, ela do lado de fora, ela riu, ela debochou. Ela debocha daquilo que Deus havia dito. E meus irmãos, ela leva uma chamada bem firme, uma dura advertência. Pergunta: por que a tua mulher está rindo da promessa que eu fiz? Irmãos, Deus sonda mente e coração, não é mesmo? Verso 6, nós olhamos aqui, verso 12 e verso 15. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer. Riu-se por dentro. É aquela risadinha, né? Que é por dentro não é possível. Isso não vai acontecer. Aquela risada irônica. E quando Deus fala com ela, e quando diz: para Deus tem alguma coisa difícil demais? Ela ficou com medo. Receosa, negou, dizendo: eu não me ri. Irmãos, que tentativa absurda de ocultar os segredos do coração, aquele que sonda mentes e corações. Ela negou, mas ele disse: você riu, sim, senhora. Meus irmãos, famílias são difíceis.
porque alimentam dúvidas. Nossas famílias enfrentam dificuldades porque alimentamos dúvidas diante das promessas de Deus. E muitas dessas promessas causam ironia dentro do nosso coração e riso. Nós continuamos querendo fazer tudo à moda da casa, do nosso próprio jeito. Nós queremos dar uma forcinha para Deus diante daquilo que o próprio Deus disse que Ele vai realizar. Agora, é importante nós observarmos que, meus irmãos, nossa família, ela pode melhorar. Mas a melhora, ela não começa no outro, ela começa em cada um de nós. Nós podemos melhorar nossa vida de família, tornar a nossa família difícil mais fácil, melhorando o nosso próprio relacionamento com Deus, trabalhando o nosso próprio temperamento, as nossas vontades. Começarmos a mudar o nosso próprio coração, mudarmos a nós mesmos, ao invés de querermos mudar a pessoa que está à nossa volta. Na galeria, chamada Galeria dos Heróis da Fé, quando o autor dos Hebreus fala dos patriarcas, ele diz: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Irmãos, aquele que fez a promessa é fiel. E aquele que tem feito a nós promessa de que a sua lei moral funciona é o próprio Deus. Se nós nos darmos a ela, se nós nos sujeitarmos a ela, podem ter certeza que não haverá como dar errado. Razão, meus irmãos, somente Deus tem de forma absoluta, perfeita e plena. Porque a sua vontade é santa, boa e agradável. Então vamos pensar, temos uma família difícil? Claro que temos. Mas lembre-se que a família difícil começa conosco, porque nós somos parte difíceis da nossa própria família. Dar ouvidos a Deus, não querer fazer as coisas pelo próprio querer. Tomar cuidado para usar bem toda a capacidade e valores que Deus deu a cada um de nós, como homens e como mulheres. Tudo pode ser usado para o bem ou para o mal, o relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta. Deus renove, Deus abençoe e Deus fortaleça a sua vida, a sua família e o seu lar. Como disse, hoje é o dia da mocidade presbiteriana. Eu quero abraçar a todos os moços da Igreja Presbiteriana Bela Vista de Tatuí, abraçar a cada um. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te dê sabedoria, muita sabedoria, porque a força física você tem, porque o entusiasmo é parte da sua vida. Você tem experiência suficiente para o tempo que você viveu. Então dê ouvidos aos mais sábios. Sejam tolerantes com os mais fracos. E nunca abandonem a verdade de Deus, do Deus que é fiel em tudo aquilo que Ele prometeu. Meu irmão, minha irmã, no domingo que vem, nós teremos Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de oficiais. Como anteriormente já disse, nós temos oficiais com mandatos vencidos e a vencer. E nós precisamos realizar esta eleição, que será feita de uma forma excepcional, porque nós teremos uma assembleia acontecendo das 9 da manhã até às 17 horas, às 5 horas da tarde. Então você poderá vir no horário que julgar mais interessante.
traga a sua caneta, né? Apesar de termos ali o álcool à disposição, vamos estar cumprindo todo o protocolo necessário. E não se esqueça, venha de máscara. Bom, venha de máscara. Rapidamente você vai votar no oficial que terá o seu nome colocado em uma lista. Todos estão sendo consultados e dentro dessa consulta, aqueles que estão se dispondo nesse momento a servir a igreja como oficial, né, dentro do dom que Deus lhe concedeu, terão seus nomes ali e a igreja, debaixo da orientação de Deus, terá a liberdade de fazer a sua escolha. Será a escolha de cada um. Bom, então nós contamos com cada um de vocês. É muito importante que você venha, porque nós precisamos de um número mínimo. Eu espero que todos possam vir, para termos um número o mais representativo que seja possível. Aguardamos vocês no próximo domingo, das 9 às 17 horas. Teremos pessoas ali que estarão prontas para orientar em tudo que for preciso e ajudar também. Parabéns, moço, parabéns, mocidade presbiteriana, não apenas da Igreja Presbiteriana Bela Vista em Tatuí, mas a todos vocês, moços presbiterianos, que acima de tudo são crentes servos em Cristo Jesus. Nós vamos encerrar cantando o hino da mocidade e depois a bênção apostólica sobre todos. No mundo velho, a pregar novos ideais do mesmo evangelho que pregaram nossos pais. O mundo muda, mas Cristo não. Importa que preguemos a salvação. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Nossas mãos estarão unidas, combatendo a escravidão e preciosas vidas sem Jesus, sem direção. Não temeremos o tentador, clamemos pelo Cristo libertador. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Juventude cristã avante, empunhando o pendão real, com fé no comandante, venceremos todo o mal. Se testemunha, disse o Senhor, falemos sempre de Jesus sem temor. Mocidade
presbiteriana somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Vamos encerrar, meus irmãos. Amado Deus, temos uma semana pela frente e será uma semana, com certeza, onde a Tua misericórdia se renovará a cada manhã e a Tua graça nos sustentará em cada dia, dando-nos todas as condições para vencermos, Senhor, as situações adversas que virá até nós. Senhor, nos dê humildade e reconhecimento da necessidade que temos de mudar muitas coisas no nosso coração para que a nossa família seja mais fácil, para que não causemos tanta tristeza e tanto sofrimento e tanta dor àqueles que vivem conosco, Pai. Nos ajude. Nos ajude, Senhor, para que tenhamos esse seu projeto grandioso, que é a família que o Senhor nos dá. Desfrutando das bênçãos do relacionamento familiar. A Deus, ensina-nos a sermos companheiros, a sermos auxiliadores, ajudadores e cumpridores de tudo aquilo que o Senhor tem colocado na vida de cada um de nós como esposo, esposa, pais e filhos. Nos ajude. Pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo continuem com a sua vida e seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te fortaleça em Cristo Jesus. Amém. O escritor Pierre Weil disse que relações humanas começam na vida intrauterina. Talvez as maiores dificuldades que temos na vida é na área dos relacionamentos. Hoje se sabe que a inteligência emocional é mais valorizada do que outros tipos de inteligência. Talvez aqui está o ponto nevrálgico das nossas lutas, como conviver com as pessoas. O grande problema é que a pessoa mais complicada que nós temos de nos relacionar e com quem conviver é com aquela pessoa que nós vemos diante do espelho. Via de regra, nós projetamos nos outros os nossos problemas e queremos lidar e denunciar nos outros aquilo que nós temos dentro de nós mesmos. Por esta causa, se queremos ter vida plena e saúde emocional e relacionamentos saudáveis, a primeira pessoa que precisa ser confrontada somos nós mesmos. Precisamos ter coragem de nos confrontar. É mais fácil eu exortar os demais, ainda que sejam milhares, do que encarar a mim mesmo e enfrentar a mim mesmo. Quando eu leio o livro de Salmos, encontro os conflitos e tensões da vida. E alguns dos salmos, normalmente os salmos de lamento, retratam esta realidade da necessidade do autoconfronto. Por exemplo, no Salmo 42, o salmista disse: "Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu." Quantas vezes você está abatido, para baixo, jogando a toalha, desanimado com a vida, flertando com a morte, achando que não tem mais saída para a sua vida? Quando você precisa, na verdade, olhar no espelho da sua própria alma, numa espécie de solilóquio, e confrontar você mesmo. Por exemplo, lá no Salmo 116,
No versículo 7, o salmista disse: volta, minha alma, o teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Quantas vezes ficamos desassossegados, desesperados, inquietos, mesmo depois de termos sido contemplados pela graça de Deus. Então a minha palavra a você hoje é esta: pare de confrontar tantos outros, comece a confrontar você mesmo. Comece a exortar a você mesmo. Comece a trazer à sua memória aquilo que lhe traz esperança. Comece a confortar a sua própria alma. Pregue para você mesmo dizendo: calma, sossega minha alma. Sossega. A situação está difícil, mas vai melhorar. Tempos de refrigério virão. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Este Deus é o meu auxílio, Ele é o meu Deus, então espera nele. Se assim você fizer, eu tenho certeza de que um novo horizonte vai se abrir na sua vida. A luz do céu vai iluminar os corredores escuros da sua alma. E aquelas correntes grossas do desespero que prendem você vão ser quebradas. E você correrá pelas campinas verdejantes da esperança. Eu preciso lhe dizer que hoje é dia de você confrontar a você mesmo.